Muito bem, agora vamos ver como está sendo realizado o cancelamento da NFE, tá? Então eu tenho aqui um Command Button, ok? Título cancelar NFE. Ao pressionar esse botão, será atualizado aqui então o form justificativa cancelamento e também o panel justificativa cancelamento, ok? Após finalizar os procedimentos aqui desse botão, ele vai mostrar o dialog justificativa cancelamento, tá? Bom, esse dialog ele foi definido aqui no insert outras telas 3, tá? Do template, tá? Temos aqui o form justificativa cancelamento e o dialog justificativa cancelamento, tá? Dentro desse dialog nós temos aqui somente um campo texto, ok? Para que o usuário informe a justificativa do cancelamento, tá? Essa justificativa, ela segue algumas regras e as mesmas estão definidas no manual de orientação do contribuinte, tá? Então, ela tem que ter aqui alguns tamanhos definidos, tá? Então, essa verificação vai ser feita então no controller, ok? Aqui no rodapé desse dialog nós temos aqui o botão enviar e o botão cancelar. O botão enviar, aliás, o botão cancelar, ele vai simplesmente fechar esse dialog e não realizar nenhum outro procedimento, tá? O botão enviar, ele vai executar aqui o método cancela NFE, tá? Nesse método cancela NFE, inicialmente será verificado se os dados do certificado foram selecionados pelo usuário, né, se foram informados pelo usuário. Caso não tenha sido, emite aqui uma mensagem para o usuário informando que precisa informar os dados desse certificado, ok? Se o usuário informou os dados do certificado, realiza os procedimentos. Então verifica a justificativa do cancelamento é igual a nulo. Se for igual a nulo, informa a mensagem que é necessário informar uma justificativa, tá? Se não for igual a nulo e se a mesma for uma string vazia, emite a mesma mensagem, tá? Verifica se o tamanho dessa string, do justificativa de cancelamento, é menor do que 15, tá? Então, se for menor do que 15, informa que a justificativa deve ter, no mínimo, 15 caracteres, tá? Da mesma forma, ela não pode ser maior que 255 caracteres. Depois verifica se a nota fiscal, se o status dessa nota fiscal está como 6, ou seja, cancelado, significa que essa NFE já foi cancelada. Então não é possível cancelar novamente a mesma NFE, tá? Da mesma forma, se estiver diferente de autorizado, não é possível cancelar uma NFE que não foi autorizada ainda o seu uso. Então emite aí uma mensagem para o usuário informando que o cancelamento não é permitido, ok? Caso contrário, continua com os procedimentos, busca o contexto da aplicação, tá? Define o caminho do arquivo, no caso o caminho do arquivo onde estão sendo salvos os XML, né? Vai ser buscado aqui então o XML de autorização da NFE, que é o NFE PROC, tá? Logo depois, busca-se o protocolo dessa NFE, no caso o protocolo de autorização dessa NFE, ok? Busca os dados do certificado e cria aqui um objeto da classe cancela NFE, ok? E logo depois chama o método cancela NFE desse objeto, dessa classe, que recebe como parâmetro aqui o alias, o keystore e a senha do certificado, o código da UF, o ambiente que está sendo que será realizado o cancelamento dessa NFE, a chave de acesso, o número do protocolo, a justificativa e o CNPJ da empresa emitente, ok? Define-se aqui então a versão dos dados, a URL de consumo do serviço, né, a URL que o serviço está disponível, define o formato da data e hora, no caso é o mesmo formato que foi definido anteriormente lá para o envio da NFE, gera o XML de cancelamento, ok? Passando aí as informações, no caso a versão dos dados, a chave de acesso, o código da UF, o ambiente, o CNPJ, a data e hora do evento, o número do protocolo e também a
justificativa, ok? Uma informação aqui referente à versão dos dados é que nós estamos informando a versão 1.0, tá? Essa versão é referente ao evento de cancelamento, tá? Não é referente à versão da NFE. Então, a NFE, o envio da NFE, ela é feita com a versão 3.1, 3.10. Agora, o evento de cancelamento é a versão 1.00, ok? Bom, então continuando aqui, é chamado então o método assina XML, lá da classe biblioteca, para assinar esse XML de cancelamento, ok? Passa as informações do certificado e os devidos atributos para realizar esse procedimento. Logo depois, realiza os procedimentos para o envio da NFE, tá? Busca-se os dados do certificado, cria os dados do certificado e consome o serviço para o evento de cancelamento da NFE, ok? Após consumir esse serviço, após buscar o resultado desse serviço, será realizado então o processamento dessa resposta, ok? É feita aqui uma verificação, verifica se o evento retornou o status 135, significando que a NFE foi cancelada, então será incluso aqui nesse objeto map, tá? No hash map, que a NFE cancelada, que o atributo NFE cancelada é verdadeiro, ok? Define-se então o XML de cancelamento, chamando-se aqui o método XML cancelamento, tá? E esse método ele recebe aqui como parâmetro o retorno, tá? Que é o tret env evento, ok? A versão dos dados, o código da UF, o ambiente, a chave de acesso, o número do protocolo, a justificativa, o CNPJ e a data e hora do evento, ok? Então, com essas informações é montado então o XML do cancelamento, ok? Então monta-se o XML do cancelamento, ok? E assina o mesmo, tá? E inclui esse XML dentro aqui desse objeto hashmap, tá? Caso o cancelamento dessa NFE não tenha sido realizado, então coloca aqui o atributo NFE cancelado como falso. E logo depois os motivos do cancelamento ou do não cancelamento, tá? Então, independente da NFE ser cancelada ou não, os motivos serão inclusos aqui nesse objeto, tá? Motivo 1 e também o motivo 2, ok? E logo depois vai retornar aqui para o controller, né? Para o método que chamou esse método cancela NFE, busca-se os dados desse hashmap, tá? Cria-se um objeto da classe resposta cfaz, define o atributo cancelado do resposta cfaz e verifica se a NFE foi cancelada. Se foi cancelada, vai salvar o XML de cancelamento, tá? Na mesma pasta onde é salvo o XML de autorização e também o DUNF. Altera o status da nota para 6, ou seja, cancelado, salva as informações no banco de dados, chama os procedimentos para atualização do estoque, ok? E define a resposta como sendo a NFE cancelada com sucesso, tá? E os motivos 1 e 2 que foram buscados lá do serviço, ok? Caso a NFE não tenha sido cancelada, inclui aqui na resposta que a NFE não foi cancelada, ok? Define-se esse atributo do objeto resposta cfaz e emite a mensagem para o usuário, ok? Bom, terminados os procedimentos aqui do método cancela NFE, então vai fechar o dialog justificativa cancelamento, ok? Bom, então esses são os procedimentos que estão sendo realizados aqui para o cancelamento da NFE.